Olá, a paz. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Aprendendo com Jesus a lidar com as preocupações da vida. O texto básico que fundamenta a nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 34, onde nós leremos na nova tradução em linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Na BBC News Brasil, de 11 de março de 2020, nós tivemos a seguinte notícia: a preocupação global com a pandemia do novo coronavírus está gerando impactos nos mercados internacionais e uma onda de tomada de decisões drásticas por governos em diferentes partes do mundo nos últimos dias. Essa notícia, vinculada pela BBC News Brasil, ela reflete uma coisa: a preocupação com a propagação dessa terrível doença, a preocupação com a manutenção das famílias ou da família e a preocupação de como será o amanhã. O conjunto dessas preocupações, tanto de ordem pessoal, mercadológica, econômica, política e de saúde, gera nos indivíduos e tem gerado na sociedade, de um modo geral, um ambiente de dificuldades no que diz respeito não somente à manutenção financeira de cada pessoa, de cada família, de cada comunidade, mas também uma preocupação intensa de como o futuro será. Todavia, nos cabe falar hoje que a preocupação mata. Ela leva o ser humano a imensas desordens no que diz respeito à sua saúde. A CNN Brasil, no dia 6 de junho de 2020, ela vinculou uma outra notícia. Uma pesquisa recente feita pela Fiocruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas mostra que 54% dos brasileiros se sentiram ansiosos ou nervosos por causa do isolamento social imposto pela pandemia. 40% passaram a sentir tristes e deprimidos. Ou seja, a situação na qual nós estamos, na qual nós vivemos, vem gerando nos seres humanos uma preocupação tão grande, tão impactante, que muitas pessoas têm sofrido as consequências desse momento estressante pelo qual passamos. A preocupação, ela revela que os seres humanos não têm controle sobre o amanhã. A preocupação, ela revela que os seres humanos estão diante de um terrível dilema. Ou se dão conta de que preocupar-se não ajuda em absolutamente nada as suas vidas, ou irão, de fato, sofrer a consequência mais letal da preocupação, que é a morte. Muitas pessoas estão morrendo de
preocupação. Por isso que precisamos aprender no dia de hoje com o Senhor Jesus a como lidar com as preocupações da vida. O Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 6, nos versículos 25 a 34, ele faz uma fantástica exposição sobre o tema da preocupação. Vejamos o que o Mestre nos ensina. Ele inicia a sua reflexão de uma forma, como sempre, muito inteligente e de uma profunda simplicidade, porque as coisas simples são profundas. A complexidade, às vezes, não traz profundidade. A complexidade, em grande parte, tão somente revela uma espécie de cosmética do discurso para esconder aquilo que de fato nós deveríamos saber. Mas Jesus não. Jesus, ele é profundo, ele é objetivo, ele é espetacular nas suas colocações. E através de duas perguntas básicas, o Senhor Jesus, ele mostra, ele revela a profundidade através desse questionamento para introduzir a temática da preocupação. Essas duas perguntas básicas, de tão óbvias que elas são, parecem algo assim simplório, mas na verdade não é. A primeira pergunta que Jesus faz é: a vida não é mais importante do que a comida? Parece óbvio isso, mas na sociedade que vivemos, e na sociedade que Jesus viveu no início da era cristã, lá nos idos do primeiro século, quando o cristianismo iniciou a sua propagação no mundo, não era bem assim, Apesar, como eu disse, de ser óbvia a questão, a vida é muito mais importante do que a comida, muitas pessoas não conseguem refletir, não conseguem dimensionar ou responder a essa pergunta. A segunda pergunta é: o corpo não é mais importante do que as roupas? Sim, evidente. Mas há pessoas que se preocupam mais com as roupas do que com seu próprio físico, com seu próprio corpo, com a sua própria vida, com a sua própria estrutura existencial. Nestas duas questões, Jesus leva a sua audiência a refletir sobre o que de fato é essencial. Comida é essencial? Sim, mas mais importante que a comida é a vida. Mas pode existir a vida sem comida? Evidente que não. A vida depende de comida, a sua manutenção depende de água, depende de alimentação, depende de saúde. Mas quando Jesus fala em comida aqui, ele está dizendo, ele está falando, ele está colocando a refeição num patamar inferior àquilo que ela tão somente surge ou tão somente funciona como uma ferramenta para a manutenção da vida. Assim como as roupas servem para ajudar a aquecer o corpo no momento de frio ou proteger o corpo no momento onde alguma coisa pode vir a acontecer. Por exemplo, o motociclista, ele precisa andar paramentado, com capacete, com uma jaqueta de couro, com uma bota com joelheira, para que, caso aconteça algum acidente, ele não se machuque tanto se não houvesse essa roupa de proteção. Mas o mais importante do que a comida,
do que a roupa é a vida e o corpo. O que Jesus está chamando a atenção é para saber o que é essencial. Parece algo simples, mas por ser tão simples, torna-se complexo vivenciar isso. Normalmente as pessoas estão muito mais preocupadas no que vão comer, ao invés de pensar em como está a sua vida. Estão muito mais preocupadas no que vão vestir, ao invés de refletir em como está o seu corpo. O que é mais importante? A vida ou a comida? O que é mais importante? O corpo ou as roupas? O que é essencial? O que é essencial? A audiência que escutava o Senhor Jesus era formada por pescadores, artesãos, agricultores, gente humilde do povo, que de um momento para o outro poderia ter sua vida mudada, poderia ter a sua situação social transformada drasticamente. Ora, se nós pegarmos como exemplo no grego koiné, o grego comum, não o grego de Homero, o grego clássico, mas o grego da Bíblia, o grego do povão, porque a Bíblia no Novo Testamento, ela foi escrita no grego koiné, ou seja, o grego comum, o grego do povo, o grego popular, o grego que as pessoas falavam. E no grego, a palavra liberdade, ela é a palavra eleuteria. O que significa eleuteria, liberdade? A capacidade para se movimentar, a qual dependia da sorte. Ou seja, era uma loteria. Daí vem o nosso termo loteria. Vem da palavra eleuteria no grego, que significa liberdade, porque liberdade não era uma condição na visão daquela época. Por quê? Se uma nação, se um reino, por exemplo, Roma, ao invadir Israel, ao invadir a Judéia, fazia do povo judeu e de todos os habitantes daquela região seus súditos e restringiam a sua eleuteria, a sua liberdade. Eles teriam que responder a Roma, ou a outra nação qualquer, acerca dos seus movimentos. Por isso que a liberdade dependia da sorte que um determinado povo sofreria ou deveria passar em determinado momento da sua história. A liberdade não é como nós entendemos hoje, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como sendo uma condição do ser humano. Isso é coisa do século XX. Mas no primeiro século da era cristã não era assim. Tanto é que as pessoas que faziam parte de determinados povos, quando perdiam uma guerra, tornavam-se escravos, perdiam a liberdade. Era uma questão de sorte, de eleuteria, de capacidade de se movimentar. Uma loteria. E as pessoas que compunham a audiência de Jesus viviam atormentadas a todo instante, pensando no amanhã, como é que seria o amanhã? Já que os seus governantes, na verdade, não eram governantes da sua nação, eles eram marionetes, eles eram políticos manipulados pelo poder central de Roma, que mandava, fazia, determinava o que queria, o que desejava acerca dos povos que eles tinham, sobre os quais eles tinham domínio. Então a preocupação vinha, a preocupação tomava conta, a preocupação ela deixava a pessoa mobilizada, a pessoa ficava totalmente à mercê dessa condição de depender de muitas coisas, de muitas decisões externas,
não somente as suas, para bem viver. Mas Jesus chama a atenção. A vida é mais importante do que a comida. O corpo é mais importante do que as roupas. Esse povo que pensava, esse povo que refletia no como será o amanhã, onde tudo podia mudar de uma hora para outra, ele é convidado por Jesus, ele é convidado pelo Senhor a pensar acerca do mais importante na vida. As pessoas que ali estavam, os pescadores, os artesãos, os agricultores, o povo que ali estava ouvindo a palavra do Sermão do Monte, eles estavam buscando cercar a vida de um lado e de outro, de ter controle sobre tudo. Eles estavam ali tentando entender e tentando planejar a possibilidade de vivenciar um controle máximo sobre todas as situações nas quais eles estavam. Por isso Jesus perguntava: você sabe o que é essencial à vida ou na vida? Porque quem não sabe o que é essencial pensa que tudo é importante. Quem não sabe o que é essencial se sobrecarrega e se inquieta, preocupa-se, mobiliza-se, adoece. É interessante isso porque o termo preocupação no grego bíblico, koiné, que Jesus fala, e Mateus registrou aqui no Evangelho que ele escreveu, era, na língua grega, a palavra merinema, que é o verbo preocupar-se. E o substantivo, o verbo merinal, preocupar-se, e o substantivo merinema. Merinema é o substantivo e o verbo é o verbo merinal. Merinema, preocupação, e merinal, o verbo preocupar-se, traz um significado de estar inquieto, de vivenciar muitos cuidados, de fracionar-se, de dividir-se, de poder tentar cercar de todos os lados aquilo que as pessoas entendiam como lhe trazendo segurança. E, meus irmãos, quem vive preocupado se divide. Quem vive preocupado ultrapassa negativamente seus limites. Quem vive preocupado busca dar conta de tudo, experimenta uma insatisfação na sua existência. E aí é preciso chamar a atenção que a preocupação mata. Muitas pessoas estão morrendo por conta da preocupação. Os cuidados com a vida. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como eu vou dar conta dessa insegurança que me cerca. Quem vive preocupado fica e permanece insatisfeito. É interessante notar que, na atualidade, um autor chamado Greg McKeown, ele
que escreveu esse livro, O Essencialismo, parece que ele leu o Evangelho de Jesus e tão somente atualizou a linguagem bíblica para que as pessoas compreendessem o que é essencial. E o Greg McNeil, ele começa o seu livro citando o escritor chinês do século passado, Li Yutang, que diz o seguinte: a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Parece que Li Yutang, Greg McNeil, parece que ambos estudiosos leram o Evangelho de Jesus e falaram para aqueles que puderam ter acesso às suas obras: busquem na vida o que é essencial, não supérfluo, não aquilo que não agrega valor. Por quê? Greg McNeil afirma que o essencial sempre é melhor. Menos é melhor. Muitas coisas ocupam muito espaço e muito tempo. A equação espaço mais tempo é igual a vida, porque espaço e tempo quer dizer vida. Uma pessoa viva, ela vive no espaço e no tempo. E se ela ocupa seu espaço e seu tempo com muitas coisas, com muitas tarefas, sem se dar conta do que é essencial para a sua vida, ela vai se preocupar em atender a demanda, em atender a petição, a solicitação daquilo que não é essencial. Por isso que Jesus pergunta: a vida não é mais importante que a comida? Por isso que ele fala: o corpo não é mais importante que as roupas? Então eu preciso cuidar de mim. E para cuidar de mim, eu preciso saber o que é essencial. Greg McNeil, ele escreve nesse seu livro que foi feita uma pesquisa e levantou-se nessa pesquisa que 80% dos guarda-roupas das pessoas têm trajes, elementos de vestuário, roupas, que as pessoas não usam. As pessoas usam cerca tão somente de 20% do que tem no seu guarda-roupa. E elas fazem tudo para poder guardar, acumular, juntar, para ter uma sensação de segurança, mas isso, pelo contrário, não gera segurança, gera preocupação. As pessoas seguem a ideia errada que podem ter tudo quando não podem, quando não conseguem. Não podem ter tudo, não podem fazer tudo, não dão conta de tudo. É preciso descobrir o que é essencial, é preciso discernir o pouco que é vital e separá-lo das muitas trivialidades, diz Greg McNeil no seu livro. Por exemplo, a moda. A moda é uma pressão social. Eu preciso entender e descartar a ideia do modismo, porque se você for seguir a moda, se eu for seguir a moda e comprar a cada estação uma roupa específica, na mesma estação do ano seguinte àquele que eu comprei, aquela roupa já não vai mais servir, porque o que interessa é a manutenção da vida, o que interessa é a proteção do corpo. Então, não importa tanto assim a roupa que eu visto. O essencial é manter o corpo protegido e manter a vida saudável. A moda é passageira. A mensagem da moda é: faça como todo mundo faz. E essa ideia é enganosa. Por isso Jesus fala, por isso Jesus pergunta:
O que é essencial? A vida não é mais importante que a comida? O que é essencial? O corpo não é mais importante do que as roupas? O que é essencial? É preciso descobrir isso. Por isso parece que Greg McNeil, ele ensina o que o Senhor Jesus já tinha ensinado há muito tempo atrás. É preciso ver o essencial. É preciso saber o essencial, porque se eu não consigo ver o essencial, eu vou me preocupar. Então, o Senhor Jesus pede para que nós façamos uma visão, construamos uma visão para descobrir o essencial. Como é que ele ensina isso? O que o Senhor Jesus pede para que nós façamos a fim de que possamos descobrir o que é essencial? Primeiro, olha que coisa interessante. O Senhor Jesus, em Mateus 6,26, ele pede para que nós possamos olhar os passarinhos. Algo assim tão simples, não é? Olhar os passarinhos. E por que olhar os passarinhos? Não um passarinho numa gaiola, mas o passarinho que está na natureza, livre, leve e solto, tranquilo, voando, pousando numa árvore, pousando numa casa. Olhem para os passarinhos. E vejam, diz o Senhor Jesus em Mateus 6,26, eles não semeiam, eles não colhem, e eles nem guardam comida. Ou seja, eles não se desgastam buscando ter controle sobre tudo. O guarda-roupa deles não tem 80% de roupas que não usam. A despensa deles não tem um número exorbitante de quilos e mais quilos de mantimentos que às vezes ficam lá e perdem até a validade. Eles não se desgastam buscando ter controle sobre tudo, porque é impossível controlar tudo. Desejar controlar tudo na vida é, em primeiro lugar, não saber o que é essencial e é, em segundo lugar, alimentar a preocupação. Os passarinhos fazem algo importantíssimo. Eles vivem. Os passarinhos não se preocupam, pois sabem que Deus cuida deles. Os passarinhos sabem disso, que Deus cuida. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E por que nós nos preocupamos? Se nos preocupamos, não vivemos, porque preocupar-se é ocupar-se daquilo que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça. Preocupar-se é antecipar o perigo. Preocupar-se é nutrir uma visão negativa da vida, uma visão desconfiada da existência, uma visão que não tem essa consciência dos passarinhos que Deus cuida, que Deus faz, que Deus protege, porque Deus está de fato no controle da sua criação e das nossas vidas. Será que nós compreendemos nossa importância diante de Deus quando nós nos comparamos com os passarinhos? Olha o que o Senhor Jesus diz aqui em Mateus 6,26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Você consegue dimensionar isso? Que a sua vida é preciosa para Deus, que você é importante para Deus, que você tem um valor imenso para Deus. Deus ama a sua criação. Deus ama os passarinhos, o sabiá.
os bem-te-vis. Deus ama os canários. Deus ama os passarinhos. Mas Deus ama muito mais você. Você tem ideia do seu valor diante de Deus? Se você e eu, se nós tivéssemos ideia, com certeza nós compreenderíamos que as preocupações não acrescentam nada de bom às nossas vidas. Por isso que Jesus fala em Mateus 6,27: nenhum de vocês pode encompridar, alongar a sua vida, por mais que se preocupe. Não adianta se preocupar. Não resolve se preocupar. Não faz sentido se preocupar. Não é saudável se preocupar. Preocupação é sinônimo de vida doentia. Preocupação mata. Preocupação gera morte. Mas o Senhor Jesus continua. Lá em Mateus 6,28, além de pedir em Mateus 6,26 para que nós olhássemos para os passarinhos, o Senhor Jesus também pede outra coisa. Dê uma olhadinha para as flores no campo. Observe Mateus 6,28. O que ele quis dizer com isso? As flores seguem o natural, não o artificial. Ou seja, o cultivo de uma beleza artificial, um adorno artificial, traz ônus. Se temos algumas rugas e nos preocupamos com ela, nós precisamos comprar aquele creme que pode fazer com que a nossa pele volte a ser tão parecida com a pele de um bebezinho. Isso é antinatural. Nós envelhecemos. Se nós aceitarmos aquilo que a natureza, que Deus nos dá, não é a questão do descuido de si. Não é isso. É entender que o ônus que essa artificialidade traz para a vida é muito grande. É um peso enorme. Por isso que o Senhor Jesus, ele mostra uma lógica interessantíssima quando ele fala que nenhum dinheiro no mundo, nenhuma riqueza como a de Salomão, tem o poder de dar o essencial àquilo que é natural. Só quem pode dar isso é Deus. Deus, que controla, que domina, que segura, que mantém o universo, só Ele pode conservar a natureza humana, a natureza das criaturas, a natureza da criação. Só Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. O ser humano pode fabricar inúmeros elementos artificiais, como diz aqui, nem mesmo Salomão, no capítulo 6, versículo 29 de Jesus. Eu vos afirmo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com todo o seu poder, se vestiu de forma tão bela como as flores no campo. Nem mesmo Salomão. Salomão fez um templo magnífico. Salomão tinha muita riqueza, chamou muita atenção das pessoas. A rainha da Etiópia, de Sabá, ela veio até Israel para ver a sabedoria e ver os tesouros de Salomão. Mas aquilo passou. Passa. Mas aquilo que Deus preserva, aquilo que Deus dá, aquilo que Deus faz, esse Deus que tem controle sobre tudo, Ele não gera nos seus filhos e filhas preocupação. Eu não preciso me preocupar
se Deus está no controle. Porque Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele com certeza faz muito além, muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Novamente, Jesus nos convoca para uma avaliação do cuidar de Deus com as flores e do cuidar de Deus conosco. Lá em Mateus 6,30, ele volta à questão de se nós entendemos o que é essencial. Diz o texto: é Deus quem veste a erva, as flores, os lírios do campo, que hoje estão bonitos e amanhã desaparecem. São queimados e lançados no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena, né? Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Mateus 6,31. Portanto, não fiquem preocupados, não fiquem inquietos. Lembrem-se do verbo merinal. Estar inquieto, estar preocupado, estar dividido, estar totalmente abalado, né? Totalmente obcecado em como eu vou viver, em como eu vou comprar, em como eu vou gastar, em como eu vou me manter, em como eu vou ter, em como isso, em como aquilo. Portanto, diz Jesus, não fiquem preocupados, perguntando de onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupa. Mateus 6,31, na nova tradução em linguagem de hoje. O que isso reflete? Essa inquietação, essa mobilização, o que isso reflete? Reflete quando Jesus diz para não se preocupar, que Ele não quer que nos inquietemos, que nos mobilizemos, que adoeçamos, que morramos por causa de tudo isso. Que nós não devemos nos maltratar, nos preocupando. Ou seja, isso quer dizer que é preciso construir na nossa mente e coração, como disse o Senhor Jesus em Mateus 6,32, na segunda parte do versículo, que devemos ter certeza e consciência plena de que o nosso Pai, que está no céu, sabe que nós necessitamos e precisamos de tudo isso para a manutenção das nossas vidas, para a manutenção das nossas famílias. E precisamos saber que esse Pai que está no céu, que é Pai, Deus é Pai, não é padrasto, Deus é Pai de misericórdia, eu preciso ter a certeza de que Deus cuida. Além das pequeninas criaturas, Deus também cuida de mim e de você. Ou seja, para que eu possa deixar a preocupação de lado, para que eu possa aprender a lidar com a preocupação, eu preciso descobrir o que é essencial à minha vida, à minha existência. Eu preciso ouvir essas palavras de ordem de Jesus. Primeiro, não fique preocupado, não. Não se preocupe, não se inquiete, não se mobilize. Não antecipe o futuro, viva o hoje. Diz Jesus em Mateus 6,33. Em segundo lugar, além de não se preocupar, Jesus diz: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele, Deus, lhes dará todas essas coisas: roupa, comida. Ele vai cuidar de vocês e de mim. Quando Jesus fala isso, ponha o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor Jesus está falando para você e para mim: ande na vontade e na direção de Deus. É isso que ele está falando. Por isso, não fiquem preocupados.
com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mateus 6:34. Ou seja, Jesus está convidando seus servos e servas, seus filhos e filhas, a viverem o dia de hoje, a viver um dia de cada vez, confiando na graça, na misericórdia, no controle, na segurança que só o Pai Celestial, só esse Deus maravilhoso pode nos dar. Quando nos preocupamos, nós estamos dizendo, no nosso comportamento, que nós não confiamos em Deus, que nós não acreditamos que Deus pode fazer, que nós não acreditamos que Deus escuta as orações, que nós não acreditamos no cuidado do Senhor. Nós estamos chamando Deus de mentiroso. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida da sua criação, das flores, Ele também cuida de nós. Então, não se preocupar, buscar fazer a vontade de Deus, ter os olhos postos no reino, em Deus, na sua vontade, no que Ele quer, e viver um dia de cada vez, sem antecipar o negativo e sem esperar o positivo. Viva o aqui e agora e celebre aquilo que Deus te dá. Você desejou alguma coisa? De repente Deus te deu outra e você não reconheceu aquilo que Deus te deu. Mas Deus deu. Talvez Deus não te deu aquela comida que você queria, mas Deus te deu comida. Porque a vida é mais importante do que a comida. Talvez Deus não tenha te dado a roupa que você gostaria, mas Ele te deu roupa. Então, quando nós não vemos o essencial e nos preocupamos com o trivial, com o supérfluo, com aquilo que não faz sentido, nós não conseguimos enxergar o cuidado de Deus, nós nos descontrolamos, nós ficamos inseguros, porque queremos tomar conta de tudo, queremos dar conta de tudo, queremos ser ou ter a segurança de tudo. E esquecemos que segurança e controle no mundo e na vida só quem tem é Deus. Deus tem isso. Por isso, eu gostaria de convidar você a fazer comigo a oração do Senhor Jesus contra a preocupação, que está lá em Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo 9. Mateus 6, de 9 a 13. Diz assim o Senhor Jesus: portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Ou seja, tu tens a autoridade para ser adorado, porque santidade é um atributo teu, Senhor. Venha o teu reino, ou seja, que a vontade de Deus possa imperar na minha, na sua, na nossa vida. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita lá no céu. Dá-nos hoje a oração que Jesus nos ensina, é para pedir a Deus o pão nosso de cada dia, o alimento de hoje. Porque Deus tem o nosso cuidado, Deus demonstra cuidado, Deus cuida de nós a cada dia. E Ele faz, e Ele fala, e Ele solicita que nós não cultivemos a preocupação, pelo contrário, que nós confiemos no cuidado de Deus. E Ele continua, versículo 12: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Mateus 6, de 9 a 13, a oração de Jesus contra a preocupação. Como lidar com a preocupação? Descubra o essencial.
A vida é mais importante que a comida. O corpo é mais importante que as roupas, o que é essencial. Pare de se preocupar, pare de andar inquieto, pare de se mobilizar, pare de se dividir, pare de adoecer. Confie em Deus. Esse Deus que cuida de passarinhos tão frágeis, passarinhos que não semeiam, não colhem, não guardam em depósito as suas comidas. As flores do campo que não trabalham, não fazem as suas roupas, não trazem ônus para si. Confie em Deus. Faça o que Jesus falou em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a vontade de Deus. Viva na direção de Deus. Livre-se da preocupação. Entregue sua vida ao Senhor, que com certeza Ele cuidará muito melhor de ti do que tu mesmo cuidas da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida a Deus. E Ele com certeza fará o melhor. Como lidar com a preocupação? Jesus nos ensinou aqui. Eu espero que você possa praticar isso que Jesus nos falou nesse texto tão maravilhoso de Mateus 6, de 25 a 34. Deus nos abençoe. Amém.